A SGTV recebe hoje a promotora de justiça Raquel Agrelli Melo, trabalhando em São Gotardo em prol do município. É com ela que nós conversamos hoje ao vivo em nossos estúdios sobre a proibição de se vender leite cru em São Gotardo, que acontece a partir do dia 15 de outubro. Doutora Raquel, já está instituído realmente que a partir do dia 15 de outubro a venda de leite cru pelos comerciantes e pelos produtores rurais está proibida, não é isso mesmo, doutora? É isso. Tudo bem, tudo bem. Não, na verdade, eu só gostaria de retificar uma questão. Na verdade, não é que a partir de 15 de outubro ela seja proibida. Na verdade, ela sempre foi proibida, porque, na verdade, a venda de leite cru, a míngua dos processos de higienização, de pasteurização, ela é irregular e ela não é admitida. O que acontece é que a partir do dia 15 de outubro, nós não mais aceitaremos qualquer tipo desta comercialização, ou seja, nós seremos mais severos na fiscalização. Mas não significa que só passará a ser proibida a partir do dia 15, sempre foi proibido. Certo, é uma lei, parece que de 90, se não me engano. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, assim como toda a legislação que trata da questão consumerista, ela proíbe a venda a exposição de produtos ao consumo que atentem contra a saúde do consumidor. E o leite cru já está cientificamente comprovado hoje, através de profissionais do ramo, que ele gera inúmeros problemas de saúde. E o IMA, que é o Instituto Mineiro da Agricultura, da Agropecuária, ele fiscaliza esse tipo de questões e ele impõe uma série de regulamentações para os laticínios ou para os produtores rurais poderem comercializar o leite. Ou seja, o leite que é comercializado, sem que sejam observados esses parâmetros, ele está na irregularidade. Certo. Doutor, antes da gente começar, eu gostaria de fazer um pequeno histórico aqui da implantação realmente da lei no município. Começou em 16 de dezembro de 2005, houve uma audiência pública, não é isso, doutora? A senhora me corrija em qualquer situação. Implantada pelo doutor Spencer, o promotor da época, foi feito o primeiro termo de ajustamento de conduta, não é isso? Igual a doutora acabou de dizer. Um termo de ajustamento de conduta realmente para acertar essa aresta, não é isso, doutora? Isso. Na verdade, os termos de ajustamento de conduta, eles são termos estabelecidos com o órgão do Ministério Público para adequar a conduta aos parâmetros legais, normativos, regulamentares. Na verdade, o que os promotores anteriores fizeram, principalmente o Dr. Spencer, que foi quem iniciou tudo isso, foi, na verdade, tentar diminuir o impacto social da questão do leite cru. Porque, na verdade, ele percebeu, assim que ele chegou à comarca, que a venda, a comercialização de leite cru na cidade era, na verdade, uma questão cultural. E que seria muito complicado simplesmente estabelecer uma proibição já existente de uma hora para outra. Porque isso poderia gerar um impacto social muito grande. Havia muitas pessoas, muitas famílias que subsistiam em decorrência desta comercialização, assim como havia vários consumidores que deveriam ser orientados, porque eles gostavam de consumir aquele produto e não tinham consciência a respeito dos prejuízos que poderia causar para a saúde. Então, esse termo de ajustamento de conduta estabeleceu regras para que essa venda pudesse terminar de uma maneira mais suave, ou seja, estabeleceu prazos, modos de haver essa comercialização. Certo, como a senhora acabou de dizer,
para ser mais suave, para não ter um impacto social muito grande. E ele deu 90 dias para adaptação dos produtores de leite às novas leis. Quando esse prazo venceu, em março de 2006, parece que o que aconteceu foi o que se viu, que realmente ainda não estava implementado ainda na cidade, as regras ainda, as pessoas não estavam adaptadas, né, doutor? Então, houve mais uma prorrogação para os produtores de leite e também a implantação do SIM, explicando aos telespectadores, o sistema de inspeção municipal, que realmente essa espécie de ordem da promotoria para a prefeitura, como que funciona, doutora, para a implantação? Na verdade, o termo de ajustamento de conduta, inclusive, ele não é firmado com os produtores rurais. Os produtores rurais, eles não firmaram termo nenhum e eles não têm nenhum tipo de relação com a promotoria no sentido de assinatura de termo de ajustamento de conduta. Quem firmou efetivamente o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público foi o município de São Gotardo. O município de São Gotardo, por quê? Porque o município de São Gotardo é quem tem obrigação legal, é quem tem o dever legal de fiscalizar para que não ocorra a venda do leite cru no município. Por quê? Porque isso é uma questão sanitária, é uma questão de violação às normas sanitárias. Então, a vigilância sanitária, que é órgão do município de São Gotardo, que tem a obrigação legal de fiscalizar, de penalizar, de autuar os infratores, de aplicar penalidades administrativas, bem como é o município de São Gotardo, através dos seus órgãos, que tem a obrigação de orientar a população, os consumidores de São Gotardo, a respeito dos males causados à saúde pela comercialização do leite cru. É o município de São Gotardo que tem a obrigação de ir até as escolas, de orientar as nossas crianças, de orientar as pessoas a respeito disso. E é por isso que esse termo de ajustamento de conduta, ele obrigava o município a não só promover uma campanha de orientação através das rádios, através de palestras escolares, mas obrigava o município também a estabelecer metas de fiscalização. Só que o que foi percebido é que o município não tinha aparato técnico para efetivar essa fiscalização. E tampouco tinha aparato técnico para providenciar uma venda, uma possibilidade de integrar esses produtores rurais no mercado de trabalho, sem que eles pudessem comercializar o leite cru que eles estavam comercializando. E é por isso que o município de São Gotardo foi levado, então, a instituir, através de um projeto de lei, um sistema de inspeção municipal, que seria um órgão do município, que teria o condão de colocar em prática todas essas obrigações que o município já tinha sempre, que é de orientar, de fiscalizar, de proteger a saúde do consumidor dentro das normas sanitárias, que é a obrigação, sim, do município, e, ao mesmo tempo, de conseguir conciliar esses interesses, tanto os interesses dos produtores rurais de comercializar os leites, quanto o interesse do consumidor de manter a sua saúde incólume. Então, é exatamente isso que a gente tentou fazer. E o sistema de inspeção municipal é exatamente isso. É um sistema que vai fiscalizar, autorizar ou não através de autorizações precárias, como estava sendo feito, mas através de autorizações técnicas, com todo um aparato técnico, a verificar laticínios vão poder funcionar, estão sendo obedecidas as normas do IMA, estão sendo obedecidas as normas de pasteurização, e aí sim o município vai conseguir coibir essa prática aqui dentro. Ok. Continuando, doutor, com nossa cronologia aqui do histórico realmente da implantação da lei, em junho deste ano foi pedido mais um prazo e a doutora, no dia 1º de setembro, determina que o dia 1º de outubro para o cumprimento da lei. Nesse dia acontece uma audiência pública com a presença de produtores rurais, produtores rurais, com o município representado através dessas organizações, como a senhora acabou de dizer, IMA, Emater, e então o prazo é concedido para o próximo domingo, está chegando agora, né, doutora? Dia 15 de outubro, né? Realmente, chegamos realmente assim ao final realmente dessa questão, doutor. O dia 15 de outubro. É um prazo realmente fatal. Fatal. Sim. Com relação ao Ministério Público, é o que eu estou dizendo. O Ministério Público não vai mais ser conivente com isso. Ou seja, através de termos de ajustamento de conduta, ele não vai mais ser conivente com algumas práticas. Porque o que ocorreu desde o começo é que, para reduzir o impacto social, para não prejudicar de modo muito intenso os produtores rurais e suas famílias, para não prejudicar de modo muito intenso o consumidor que ainda não estava orientado a respeito,
Os promotores anteriores aqui, oficiantes, de maneira sábia, fizeram o seguinte: estabeleceram normas de comercialização do leite cru, ainda que seja irregular essa comercialização, tentando, a um só tempo, impedir que essa comercialização danificasse a saúde do consumidor e, por outro lado, tentando restringi-la no município, ou seja, fixando pontos de venda, determinando horários que poderiam ser vendidos, isso e aquilo. Essas medidas foram feitas tão somente com o objetivo de reduzir o impacto social, não que fosse permitida naquelas condições, pela legislação consumerista e pelas normas da vigilância sanitária, a venda do leite cru. Ela continuava sendo irregular, mas o Ministério Público fez isso sabiamente com o escopo de diminuir e de reduzir o impacto social e ao mesmo tempo, de cotejar os interesses em jogo, que seriam os interesses dos produtores rurais, os interesses da sociedade de São Gotardo e os interesses dos consumidores. Então, foi o que foi feito. Agora, em definitivo, nós não podemos prorrogar essas medidas mitigadoras do impacto social para sempre. Foi o que eu expliquei na audiência pública que já houve, que foi realizada dia 15 de setembro. Foi explicado que essas medidas mitigadoras, elas foram instituídas temporariamente, como é próprio de ocorrer, como só ia ocorrer com todas as medidas mitigadoras. Medidas que mitigam o impacto social, elas são provisórias, elas não são eternas. E elas servem justamente para adaptar a sociedade, para fazer a sociedade entender da importância daquilo e para que posteriormente possa se tomar a medida mais drástica. E chega a um ponto que nós não mais podemos aceitar e ficar postergando eternamente, né, a cessação da conduta irregular. Certo. Doutora, eu a convido a assistir conosco o depoimento de algumas pessoas envolvidas neste assunto. Eu peço à técnica nesse momento para soltar a fala de uma pessoa que ele constatou a situação que estava a irregularidade do leite cru na cidade e tomou as providências cabíveis de seu direito. É isso, doutor? Então, vamos chamar então a opinião do produtor rural Miguel. É a única empresa que faz pasteurização de leite na cidade de São Gotardo? Aqui na cidade de São Gotardo e na região. É a única que faz, porque nós fomos convidados a fazer uma reunião há 3 anos atrás pela Secretaria da Saúde de São Gotardo, por intermédio da outra prefeita, e onde compareceu a chefe da Vigilância Sanitária, que ela se chama Virgínia, e eles intimaram a gente a se adequar, entrar no regime da fiscalização do IMA, no caso, porque aqui não tem o SIM, que é da Prefeitura Municipal. Ela convite e propôs que nós entrássemos no acordo e fizéssemos uma pasteurização. O concorrente não acreditava nessa concorrência de leite e diz que a produção é muito pouca, porque aqui a cidade, nós acreditamos, não vende mais, se eu tiver sozinho, não vende mais que 1.500 litros de leite. Eu acredito que não venda mais. Ele não acreditou. E o que eu fiz? Eu vim trabalhando de 3 anos atrás para cá. Eu vim trabalhando aos poucos, construindo, financiando, pagando. E nós conseguimos, graças a Deus, tirar o registro do IMA. Depois que nós tiramos o registro do IMA, o próprio IMA, quando ele declara que nós estamos aptos a fornecer leite para a população, ele pega e faz uma comunicação para a Secretaria da Saúde e para a Vigilância Sanitária e para a Promotoria. Ele comunica esses órgãos que a partir de agora a cidade conta com uma pasteurização fiscalizada apta a fornecer leite de qualidade para a população. Foi o que o IMA fez. Não tem força. Falaram também sobre uma provável denúncia. O que o senhor pode falar sobre isso? Existiu esse posicionamento, essa posição da RB Leite em relação a esses produtores ou não? Não. Até mesmo para estar esclarecendo, né, professor? A denúncia, eu fiz a denúncia, não foi que eu fiz uma denúncia. O promotor, na época que estava aqui, era conhecido nosso. Conhecido, não amigo, conhecido. Ele tinha um conhecimento pequeno com meu filho, e meu filho comentou com ele. Ele falou, não, mas se existe
a vigilância sanitária, se existe a Secretaria da Saúde e se você tem o registro, esse leite, com os problemas que estão tendo no momento, na época apareceu a fitosa no Mato Grosso, se eu não me engano, foi quando o país parou de exportar para 40 países, isso aí ajudou os promotores a tomarem providência. Então eu não fiz a denúncia. O promotor pediu que eu fizesse a denúncia para ele ter um motivo, no momento, de tomar providência perante a prefeitura. Então, o que ele fez? Ele chamou a prefeitura falou, não, nós vamos fazer a longo prazo. Ele falou, não, o caso é sério, o problema é sério, nós vamos fazer mais. E tomou a primeira providência. E de lá para cá, eles vêm tomando providência. Eu não tenho nada a ver com a forma como ele toma providência. Eu simplesmente trabalhei para tirar o registro, para pôr um leite de qualidade, porque se eu não fizesse isso, eu não estaria aqui também. Como o outro concorrente saiu. Doutor, a gente viu a fala, inclusive falei o nome da pessoa errada, esse produtor rural se chama Manuel da Riber Leite, faço essa correção. Estava no seu direito realmente de pedir esse ajustamento, né, doutora? Não, na verdade, o que ocorre é o seguinte, a atuação do Ministério Público nesse caso, ela vem beneficiar indiretamente, por via oblíqua, pessoas que já estão à frente com o trabalho de pasteurização, como é o caso da Riber Leite, que já pasteuriza o seu leite, que já age de acordo com as normas técnicas, de acordo com a regulamentação do IMA. Na verdade, por via oblíqua, nós estamos beneficiando, mas não é que a Riber Leite é que fez essa denúncia. Na verdade, pode até ter sido a Riber Leite que fez a denúncia e que acionou a Promotoria de Justiça para que atuasse. Mas é uma obrigação do Ministério Público agir de forma a proteger a saúde do consumidor. Isso é uma obrigação do Ministério Público como órgão curador do consumidor. É uma obrigação que nós temos independentemente de que venha beneficiar por via indireta aqueles que já pasteurizam o seu leite, que na verdade essa pasteurização deveria ocorrer com todo o leite que é exposto a consumo. Ok. Doutora, vamos ver agora a opinião de produtores rurais realmente que estão entregando o leite cru nas ruas de São Gotardo. Por favor, técnica. Leite na rua, nunca deu problema. Igual a gente vende aí, você está vendo o sistema da gente aí, o leite, a higiene quando diz, não tem luxo não, mas a higiene a gente tenta fazer o possível, né? É uma coisa que vai prejudicar muito o produtor. O produtor tinha que ser mais incentivado. Você vê, o produto a gente não tem valor, a gente quer melhorar um pouquinho e não tem ajuda. É muito difícil. O senhor falando que o senhor vendia, né? Vende indiretamente aí o leite na rua há 20 anos. O senhor me contou, o senhor estava me contando que o senhor recebe 80 centavos por litro de leite. 80 centavos. E se o senhor entregar para o laticínio, o senhor vai receber quanto? Tava 31 centavos, esse mês consegui 35. Não, quando diz as vacas que leva tinta, né? Eu não posso dar muita ração à vaca, sendo que o leite está barato, não está valendo nada. 1 quilo de ração está ficando mais caro que 1 litro de leite pra gente. E sobre a associação, o senhor me falou que há a possibilidade aí de uma criação de uma associação. Existe esse pensamento? Estão se trabalhando para isso? Inclusive já teve reunião, já teve umas 10 reuniões. Agora foi decretado foi lá na Escola Agrícola de Bambuí para fazer uma pesquisa para ver se vai compensar. A gente está aguardando resposta. Mas aí tem que ver se tem que ser a conta na ponta do lápis, né? A gente fazer uma coisa para não ganhar dinheiro depois também não adianta, né? Os custos do senhor hoje são muito altos, né, seu Miguel? São altos, porque terreno pequeno tem que tratar direto. O leite do laticínio, inclusive, me dá prejuízo. Se eu for vender só pro laticínio, eu vou ter que parar. Então tá complicado pro senhor aqui, né? Não só para mim, como para os outros produtores também, né? Surpreso porque a única coisa que a gente aprendeu, por exemplo, como a gente mexe com o sítio pequeno, então o modo que a gente arrumou para a sobrevivência foi vender o leitinho na rua, né? Então como que o pessoal já acostumou com leite da roça, então fica difícil, isso para nós foi surpresa. Como ela foi aplicada, então se ela fosse mais aplicada como falar, mais educação, por exemplo, pelo menos procurasse formar a gente primeiro, o que ia surgir essa lei, mas a lei foi muito pesada, porque a gente estava entregando um leite na rua
que o pessoal esperando a gente com a polícia, surpresa. Entendeu? Aconteceu isso? Aconteceu. Então, os pontos que antes a gente entregava nos comércios, né? Aí, nesses comércios já estava a polícia militar, polícia federal e a civil, esperando a gente como fosse um bandido, né? Entendeu? Eu fiquei surpreso. Conta para nós o caso. Aconteceu isso com você aqui? Não, aconteceu, é. Então, antes de... Mas conta para nós o caso. Como é que foi? Não, antes de surgir a lei, então a gente entregava leite normal na rua. Então, tem um concorrente que falou que a gente estava prejudicando o processamento deles. Então, eles investiu pesado, e a gente, como não tem investimento, você mesmo vê que é o nosso sacrifício, o sofrimento da gente, que a gente fez compromisso longo prazo. Então, cortou a gente no meio. Aí, o que aconteceu? Eu, porque sou mais popular na rua, o pessoal me perseguiu. Você vê, foi até com polícia atrás de mim para me pegar. Você está entendendo? Então, isso daí eu acho que a injustiça é grande demais. É difícil. O que você tem que fazer para você se adequar aqui realmente? Para entregar esse leite? Eu, no caso de se adequar aqui, que a gente está pensando futuramente é colocar a ordenha, colocar um tanquinho de expansão e pasteurizar o leite, né? Está surgindo essa oportunidade aí que a prefeitura está se oferecendo, que é dar o barracão e um lote para a gente estruturar, né? Mas só que essa classe do pequeno agricultor, então ele é muito desunida. E eles querem pasteurizar leite, mas sem custo nenhum. Então fica difícil, não vai ter mais. Aí Doutor, eu quero lembrar a doutora também que essas entrevistas foram feitas no primeiro semestre do ano, logo no começo da implantação da lei. Então, quando o produtor está dizendo algumas coisas relativas à suavidade, como foi que a gente acabou de falar sobre a implantação da lei, ele está referindo a um momento do primeiro semestre. Eu entendo. E eu gostaria que a doutora comentasse realmente essas opiniões dos produtores, das dificuldades, inclusive assim, desse susto deles, da forma como eles, de alguns, receberam a notícia. Em primeiro lugar, é preciso dizer que é muito complicado trabalhar com essa questão do leite, porque ela é uma questão cultural, como eu já disse anteriormente. Então, nós percebemos nesses depoimentos, nessas falas dos produtores rurais, justamente uma cultura arraigada de que o leite cru é um leite saudável, ele é um leite que não gera prejuízos à saúde, ele é um leite inofensivo e inócuo do ponto de vista da salubridade. Isso, na verdade, é uma opinião que ela é falaciosa, né? Ela é mentirosa, mas ela é culturalmente arraigada, ou seja, não só os produtores rurais, como a população em geral, e não só a população das classes mais baixas, mas até mesmo a população de classes mais altas, da classe média, entendem que o consumo do leite é algo completamente inofensivo. Mas é cientificamente comprovado que ele pode gerar inúmeras doenças, né? Como, por exemplo, a tuberculose, a fitose e outras doenças quejandas. E muitas vezes o consumidor, ao ingerir o leite, ao ingerir o produto, ele não vai, posteriormente, ao sentir algum sintoma, relacionar aquele sintoma ao consumo do leite. Isso é muito comum, assim como é comum com alguns outros alimentos impróprios ao consumo que você ingere. Posteriormente, ao sentir um determinado sintoma, ao sentir um determinado mal-estar, até ser levado para o hospital, principalmente no caso de crianças que são mais sensíveis e que a exposição ao leite cru é muito perigosa para crianças, muitas vezes os pais, ao perceberem que a criança está doente, ele jamais vai ligar o fato daquela moléstia, daquela doença, ao consumo do leite. E é por isso que muitas vezes o consumidor não se dá conta do prejuízo que esse leite pode causar à saúde. Então, por mais que o consumidor diga, como disse ali, olha, aqui nós somos muito higiênicos, essa higienização ela não é suficiente para dar fim, para dar cabo às bactérias que estão ali incutidas no leite. Ou seja, é por isso que o processo de pasteurização ele foi estabelecido pelos órgãos técnicos, pelos órgãos de vigilância sanitária, pelos órgãos como o IMA, por exemplo. Por quê? Porque quando você ferve o leite na sua casa, quando o produtor rural ferve o leite na casa dele, a fervura, nas condições normais, ela não é capaz de acabar com as bactérias do leite. A fervura, somente nas condições de pasteurização, é que é capaz de acabar com aquelas bactérias
aquela pessoa que já assistiu a um processo de pasteurização, ela sabe o número imenso, incomensurável de bactérias e de impurezas que existe dentro do leite. Aquilo é algo que assusta à primeira vista. E é por isso que o produtor rural, ele diz inocentemente, e nós temos que entender essa inocência do produtor rural, porque ele também não tem a obrigação de saber, e é por isso que é importante esse projeto de divulgação, que nós estamos obrigando o município a divulgar, porque a sociedade tem que saber, o consumidor tem que saber os riscos a que ele está exposto. E o produtor rural também tem que saber, porque eu tenho certeza que o produtor rural também é vítima disso, também é vítima da falta de conscientização. Ele também não sabe, porque se ele soubesse que o leite dele causa problemas à saúde, eu tenho certeza que ele não venderia. O produtor rural não é um criminoso, alguém fazer mal para a saúde do consumidor, e não é isso que nós queremos dizer. Então, nós queremos que o produtor rural nos entenda, nós queremos que ele tenha essa adequação da conduta dele. Nós queremos ajudá-lo. E é por isso que os promotores anteriores, ele disse que deveria, o segundo produtor rural, ao dizer na entrevista, disse que deveria haver um prazo maior, e nós fizemos isso durante um prazo imenso, e nós tivemos essa consciência, essa sabedoria de entender que para o produtor rural é complicado, que para a sociedade é complicado, que nós devemos ter bom senso. Acima da legalidade estrita, nós temos que ter bom senso, temos que ter razoabilidade, temos que saber sopesar os interesses em jogo. E foi isso que nós fizemos. Agora, esse prazo fatal foi depois de meses e meses de prorrogação de um termo de ajustamento de conduta mitigador das consequências e dos impactos dessa normatização. Doutora, me parece também a mesma situação de produtos sem rótulo, né, doutora? Não tem como fiscalizar realmente. Certos produtores podem ser um leite muito limpo, mas outros também, se for usar essa prática, não tem como realmente fiscalizar que o leite é um leite sadio. É isso, doutora? Na verdade, o leite muito limpo, de qualquer maneira, como eu estou dizendo, as condições fora da pasteurização, as condições não são suficientes para dar cabo das bactérias do leite. De qualquer maneira, ele é um leite que expõe o consumidor a risco. De qualquer maneira. Independente da higienização ou não residencial. Né? Independente de tratar o gado bem, de vacinar o gado, independente de dar uma comida boa para o gado, independente de tudo isso, independente de usar vasilhames limpos para conduzir o leite, de qualquer maneira, o leite ele é um produto de risco, que causa risco à saúde do consumidor. Agora, é claro que tem casos ainda mais graves, que além das bactérias comuns que estão no leite, que contaminam o leite, existe ainda a possibilidade de locais extremamente precários de produção, de colhimento, de recolhimento, de transporte desse leite. E, realmente, o município de São Gotardo já especificou que não possui condições, através da Secretaria da Agricultura, que é o órgão competente para fiscalizar, condições de pessoal, de efetivo, de técnica, antes da instalação do SIM, o município de São Gotardo não tem condições de avaliar. Então, embora ele estivesse, por autorização dos TACs anteriores, expedindo autorizações precárias para comercialização do leite, essas autorizações elas não eram de todo válidas para garantir ao consumidor que o leite estava em condições próprias ao consumo, porque ele não tem condições técnicas e nem de pessoal para avaliar essas questões. São questões que precisam ser avaliadas por órgãos preparados, por órgãos competentes, como o será, e assim esperamos, o SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal. Ok. Doutor, vamos ver agora a opinião realmente de um veterinário sobre a saúde do leite cru e do pasteurizado. Sobre o leite in natura e sobre o leite pasteurizado, há uma grande diferença, sabemos, inclusive para a saúde humana, né? Lógico. O leite pasteurizado é aquele leite que passou por uma inspeção. O leite cru, o in natura, esse leite não passou por uma inspeção nenhuma. Então ele pode estar causando grandes riscos à população, como doenças como tuberculose, brucelose e várias outras. O leite pasteurizado, ele é um leite que antes de ser pasteurizado, é lógico, você não vai pasteurizar uma coisa ruim, mas antes de ser pasteurizado, ele é inspecionado. Então, você sabe se ele está ácido, se ele tem gordura, se ele tem água. Então, esse processo é que vai garantir um leite bom. Qual é o processo de pasteurização do leite? Eu sei que ele tem que ser refrigerado, né? Qual que é o processo adequado e qual que é o processo legal para que se haja a pasteurização desse leite? O leite pasteurizado, ele chega, ele é filtrado primeiro, certo? Depois ele vai a uma temperatura de 75 graus durante 15 segundos. E depois é resfriado
a 4 graus centígrados. Isso tudo, e é embalado, isso tudo sem o contato manual. Depois de chegar a 4 graus, ele tem que ser mantido nessa temperatura para que não haja desenvolvimento de bactéria patogênica nenhuma. Aí, sim, ele está apto ao consumo. Até mesmo assim, para estar se fazendo bolos, essas coisas, é melhor esse leite do que o de caixinha? 100%. Aí de caixinha, aquele de saquinho pasteurizado, não tá com nada, nem para tomar, nem para dar criança, nem para fazer biscoito. É sempre este, né? Mas acredita-se que aquele leite, esse que a gente compra, esse leite natura, que aquele de caixinha ele é mais saudável. A senhora acredita que o de caixinha realmente é mais saudável? Não é. E se por um acaso, né, pararem de vender esse leite, como é que vai ser? Como é que vai fazer o biscoito, hein? O outro se parar de vender esse leite, vai parar muita coisa. Para o quê? Vai parar muita coisa, porque muita coisa que a gente faz em casa, que dá certo fazer com esses leites, com de caixinha ou de saquinho, não dá certo. Eu não sei, porque eu achei tão gostoso. Mais gostoso que o pasteurizado? É. Quantos litros que a senhora vai levar hoje? Eu pego todo dia 2 litros nesse aqui e 1 litro nesse. Quantas pessoas consomem um leite na casa da senhora? Tem 4 pessoas. E tomam aí? Um neném e 2 grandes, 3 maior. E esse leite agora, não se pode mais comercializar esse leite in natura? O que a senhora acha dessa proibição? Ruim, né? Ruim pra nós, né? Porque ferve bem fervidinho, fica gostoso, né? Todo mundo toma, né? Faz um biscoito, sabe? Gostoso também, né? Dona Joana, quanto tempo a senhora pega o leite do Paulinho? Eu tenho um rapaz vai fazer 15 anos e eu pego leite sempre com ele. O leite tem uns 14 anos que eu só pego leite com ele. Criou o filho com esse leite? Crio os outros 3 também, tem um de 2 anos e 4 meses também, está sendo criado com esse leite. O que a senhora acha dessa determinação aí da promotoria de proibir esse tipo de atividade? Eu não acho certo não, porque os pobres é que mantêm esse leite, porque os ricos não ficam comprando esse leite não. Os ricos têm como comprar o de caixinha, os pobres não têm. A senhora também pega o leite há muito tempo? Há muitos anos. Eu criei meus filhos todinho com o leite que eu pego do Paulo e criei meus 2 netos. Eu tenho meu pai acamado e sempre 2 nunca fez mal. A senhora essa determinação da justiça também a senhora não concorda? Não concordo. Eu não concordo, porque é igual a Joana D'Arc falou. Os ricos têm como manter um leite de caixinha, um leite, né, pasteurizado. E nós não temos. E o Paulo é uma pessoa que a gente pode confiar, que a gente sabe que as vacas dele são vacinadas, são bem cuidadas. Então, onde a gente pega, a gente tem confiança. Nós vimos levando o leitinho para casa agora. É muito bom esse leite, né? A gente não pode deixar de vender esse leite, porque esse leite é muito importante para nós, né? Que o leite, esse leite é muito barato e o leite caixinha a gente não tem condição de comprar, né? É bem mais caro que isso. É bem mais caro, né? Quanto está custando hoje um leite caixinha aqui no Boa Esperança? Acho que é R$1,60. R$1,60? Eu acho que é. Sabe? O de saquinho também? Não, o de saquinho. Tem leite de vários preços, né? Tem de R$1. Mas de R$1 é água pura, né? É muito ruim. É um leite que não agrada muito. Não, o leite é muito ruim. Tem 15 anos que eu compro dele, sabe? Não tem nada de reclamar, não. Doutora, a gente viu aí a opinião das donas de casa, também do veterinário. Fica um balanço no meio. Conflitantes. E aqui, doutora, eu gostaria de ver alguns pontos de vista, por exemplo. Uma das questões é o preço realmente que as donas de casa estão falando, uma coisa que faz um certo sentido. A lei, nesse ponto, vai obrigá-las a gastar mais do que tem, né, doutor? Na verdade, a questão é a seguinte: isso não é com relação ao leite. Essa determinação o Código de Defesa do Consumidor proíbe que sejam expostos à lei. Também tem a lei da economia popular, a lei 8.137, que inclusive erige a categoria de crime, né, a exposição de produtos ao consumo em condições impróprias que podem prejudicar a saúde do consumidor. E, na verdade, essa questão do preço é a mesma coisa. Nós podemos fazer, por exemplo, uma comparação com qualquer outro produto. Se eu começo a colocar um produto no mercado
que ele tem uma qualidade infinitamente inferior aos demais produtos que estão no mercado, é claro que o preço dele vai ser inferior também. Agora, isso não me permite, porque o preço é mais acessível, colocar um produto no mercado que possa lesar a saúde do consumidor, independentemente do preço. Agora, tem que arcar com isso, e quem tem obrigação de arcar com isso é o Estado. Porque se a população não consegue adquirir o leite, como as senhoras disseram na entrevista, o leite de caixinha, que o leite pasteurizado é leite para rico, é leite para classes sociais mais altas, isso é um fato inverídico, porque, na verdade, o leite, que é um produto de primeira necessidade, assim como qualquer outro produto de primeira necessidade, como remédio, como alimentação básica, esses produtos, eles têm que ser fornecidos à população. E se a população não tem recursos para adquirir esses produtos, o Estado tem que vir, tem que suprir essa necessidade da população. Isso é uma obrigação dele, é uma obrigação do Estado. Agora, o fato da população não possuir condições econômico-financeiras para adquirir o produto que tenha condições de consumo próprias, não torna de imediato possível, juridicamente, que outras pessoas venham e coloquem no mercado de consumo produtos ruins, produtos lesivos à saúde, à própria vida do consumidor, simplesmente porque o valor é mais barato. A questão do preço, ela é uma questão secundária. Secundária, em primeiro lugar, porque é muito mais importante a saúde e a vida do consumidor do que a questão financeira. E, em segundo lugar, porque se o consumidor não tem como adquirir o produto de primeira necessidade, o Estado é obrigado a suprir essa necessidade do consumidor. E aí nós temos que cobrar do Estado. Outra questão também é a questão cultural aí, realmente, né, doutora? A gente vê que é uma coisa que acontece desde a fundação da cidade, do próprio Brasil, não é isso? As senhoras donas de casa têm um certo medo ali de estragar o seu pão de queijo com leite pasteurizado e tudo mais. Mas como fazer com isso? Realmente é preciso cumprir a lei, né, doutor? É preciso que haja uma orientação, porque mais importante do que um cumprimento estrito, um cumprimento cego da lei, é preciso que as pessoas compreendam o motivo, a razão, o espírito da lei. É preciso que as pessoas compreendam que o Ministério Público, a promotoria, está tentando aplicar regras, normas, regulamentos que, na verdade, vêm beneficiar a própria sociedade. Não me beneficia como promotora de justiça, não beneficia o Ministério Público como instituição. Essas aplicações, essas fiscalizações que nós estamos fazendo, isso beneficia o consumidor e a sociedade. Nós estamos fazendo isso em prol deles. Entendam, não acreditem, não queiram acreditar. Mas isso é em prol do consumidor. É para a saúde, é para a vida, é para a integridade física de cada um deles. E é essa a nossa obrigação. Embora eles não saibam, o nosso objetivo principal é conscientizá-los, fazê-los entender. E é por isso que no termo de ajustamento de conduta nós obrigamos o município a promover palestras, a promover veiculações em rádios, a mostrar para a sociedade. Isso que o veterinário disse aí deve ser mostrado para a sociedade, as questões da salubridade, as questões da saúde pública, as questões da proteção do consumidor. O Ministério Público não tem interesse nenhum, a não ser em fazer cumprir a sua função a sua função principal, que é proteger a sociedade, que é proteger o consumidor. Inclusive, doutor, essa entrevista com o veterinário foi gravada numa escola durante realmente uma palestra educativa sobre os benefícios da pasteurização do leite. Isso. O que continua acontecendo, né, doutor? Essa forma de conscientização neste momento da população, não é isso? Isso, porque nesse termo de ajustamento de conduta que nós prorrogamos com o município em relação à instalação do SIM e que nós colocamos como prazo fatal para o término da comercialização do leite cru, dia 15 de outubro, nós também instamos o município a continuar com seus programas de conscientização popular, que é extremamente necessário. Porque sem a conscientização da população, embora exista proibição, ela não vai ser eficaz. Porque, por mais que nós tentemos fiscalizar, e nós vamos fiscalizar através do PROCON de Belo Horizonte, porque nós não temos um PROCON municipal, tem que ser através do PROCON estadual, vamos fiscalizar através da Polícia Militar, mas nós não temos condições de fiscalizar de maneira cerrada. Alguns vão acabar sendo pegos e outros não. Então, acaba que nós precisamos de conscientizar a população. O consumidor tem que saber que o leite faz mal, que não é bom, e ele tem que saber que toda essa questão de proibição, toda essa questão de fiscalização, na verdade é em prol dele próprio. Doutor, vamos ver agora, depois que a promotoria instaurou
esse processo, foi chamada a Prefeitura Municipal, né, para cumprir a sua parte, como a senhora disse no começo, e a Prefeitura Municipal também fez uma proposta para os produtores de doar um terreno doar um terreno em Parecal e fazer o galpão para instalação. No caso dos produtores, fazer uma cooperativa, eles teriam ali um galpão para poder pasteurizar o leite. A gente vê agora a fala do secretário de Agricultura, o Nivaldo, e do prefeito Paulo Ejo, contando um pouco sobre esse assunto também. Que está envolvendo aí, né, os produtores, que eles têm uma data estipulada, né? O que você, como secretário de Agricultura, pode passar aí para os telespectadores da SGTV? Não, o que a Secretaria pode ajudar aos produtores de leite seria a estrutura e mais o terreno, onde seria feito em comodato com os produtores de leite. Nivaldo, foi feito um orçamento para se saber sobre essa estrutura, o que esses produtores provavelmente gastariam para se formar, para se montar uma associação? Nossa Secretaria fez a avaliação do terreno mais a estrutura, que seria mais ou menos uns 70 mil reais, mais ou menos. Todos os produtores que vendem aí o chamado leite cru poderiam estar participando dessa associação? Mas daí essa associação seria aberta a todos, aos produtores de leite. Doutor Paulo Ejo, existe uma polêmica muito grande hoje em nossa cidade sobre o chamado leite cru e o leite pasteurizado. Existe uma lei federal, essa lei, né, diz que não se pode mais estar vendendo esse leite, né, e está uma polêmica geral. Gostaria que o senhor, como prefeito municipal de nossa cidade, estivesse aí dando, né, a sua palavra ou o seu ato. A gente agradece a oportunidade, né, que a SGTV dá para nós, para a gente estar podendo contribuir em esclarecer essas questões que, por sinal, vem se tornando assim bastante complicada, cada um tem entendido do seu jeito. E o que nós podemos dizer é o seguinte: primeira coisa que nós sabemos, respeitamos bastante a população que consome esse leite, assim como leite de outras origens. Nós também temos assim muito respeito pelo trabalho do produtor, dos pequenos produtores particularmente. A gente sabe que é uma atividade, é um trabalho onde que se tira o sustento das famílias, não é? Nos retiros, na zona rural, aqueles que tratam do gado com dificuldade e também faz disso seus negócios para manter as suas famílias, assim como a gente compreende também perfeitamente que aqueles que estão acostumados a consumir o leite que vem in natura, né, vem do curral para a mesa das pessoas, a gente compreende perfeitamente que nesse tipo de oferta existem hoje uma exigência de lei que dificulta esse repasse direto do produtor para a mesa do consumidor, visto que esse tipo de leite hoje tem a exigência, né, os municípios estão sendo cobrados, os prefeitos, os vereadores estão sendo cobrados através da autoridade que determina, que faz cumprir a lei, como é o nosso caso, não é? A questão de cobrança, de exigência, partiu da Promotoria de Justiça, né, do Ministério Público, devido a denúncias daqueles que já estavam perante a lei organizados, não é? Através de laticínio, através de cuidados, como é o caso da pasteurização, que a gente chama, que é aumentar a segurança em relação a possíveis contaminações do leite, né, quando sai do curral. Naturalmente que o leite é tirado através na maioria das vezes, de ordenha manual. Isso possibilita muita contaminação, mesmo sendo feita através de retirada mecânica, né, de ordenha mecânica. Ainda assim, a gente sabe que sempre há risco de contaminação, porque há manipulação,
tenha o contato da mão, ter o problema das tetas das vacas, de modo que isso tudo faz com que haja sempre presença de bactérias, de micro-organismos, como a gente fala, que em alguns casos possa haver presença de bactérias que podem promover problemas na saúde. Doutor, apesar da Prefeitura Municipal ter oferecido esse galpão e a infraestrutura, não foi tomada nenhuma providência, né, mesmo parece, em relação dos produtores para se criar a cooperativa, o que é um dificultador, mais uma vez, né, doutor? Na verdade, me parece que há uma séria dificuldade dos produtores de entrar em um consenso entre eles, de entrar em acordo, há várias divergências no modo de pensar de cada um deles. Isso dificulta a formação de uma cooperativa, o que seria adequado para que pudessem ser satisfeitos todos os interesses, né? O interesse do consumidor e, ao mesmo tempo, o interesse dos produtores rurais de continuarem produzindo, porque o Ministério Público não quer que o produtor rural pare de produzir e tenha cessado o seu meio de sustento. Nós queremos sim que haja uma adequação à legislação vigente, às normas, às regulamentações vigentes. Me parece, eu não tenho conhecimento exato a respeito dessa proposta do município de auxiliar, mas me parece que a Secretaria da Agricultura já tentou por diversas vezes estabelecer métodos, estabelecer planos de atuação em conjunto, subsidiando, auxiliando a atuação do produtor, mas não houve essa contrapartida por parte do produtor rural para que pudesse haver a formação de uma cooperativa e a adequação às normas técnicas. A Prefeitura Municipal também tem uma incumbência de criar esse sistema, o SIM, não é mesmo, doutor? Certo. Tem um prazo também, ela pode também, de certa forma, ser punida. No caso dela, não implantar esse sistema, que inclusive está aprovado, parece, pela Câmara, mas ainda não foi implantado. Já foi aprovado pela Câmara, mas exige um certo prazo para instalação, principalmente porque vai demandar a contratação de pessoal, o treinamento desse pessoal, vai demandar também, de igual forma, todo um aparato técnico, né, para que possa ser colocado o sistema de inspeção municipal em funcionamento. E entendendo isso, que a Promotoria de Justiça forneceu um determinado prazo para que pudesse haver essa instalação do SIM. Há, no tempo de ajustamento de conduta, combinações de multas para o descumprimento, inclusive de multa pecuniária, multa pecuniária para o fato de não haver o cumprimento no prazo estabelecido. E o Ministério Público, é claro que pode avaliar determinados pedidos de prorrogação de prazo, mas desde que os motivos elencados sejam idôneos e sejam capazes de convencer a Promotoria de Justiça que realmente, de fato, houve a impossibilidade fática de instalação do SIM no prazo estabelecido, porque simplesmente pedidos de prorrogação vazios não vão ser aceitos. Certo. Doutor, uma questão também que eu acho sucinta é o caso, por exemplo, de São Gotardo. A gente viu nos próprios autos da promotoria que existem 3.200 litros de leite, é a demanda de São Gotardo. E no caso só 800 litros de leite são pasteurizados. Como que fica essa questão da oferta com a demanda? Bem, eu não tenho conhecimento a respeito da conhecimento, a não ser por comentários de populares, não há ainda um estabelecimento correto, escorreito, exato da quantidade de leite necessário para abastecer a população e da quantidade de leite pasteurizado produzido. Digo então, doutora, mas na verdade, o que aconteceria seria o seguinte: foi dito na audiência pública que nós fizemos, houve questionamento por parte de um vereador, e o que eu digo como representante do Ministério Público é que essas questões serão avaliadas em caso, ou seja, serão avaliadas em concreto. A partir do momento que nós verificarmos que não existe leite suficiente para abastecer a cidade, para abastecer as pessoas necessitadas do município, deverão ser tomadas medidas para que haja esse suprimento dessa necessidade, seja através de
do aumento da produção por parte das empresas que pasteurizam, seja através de autorizações precárias para a produção do leite in natura. Algo terá que ser feito, isso terá que ser discutido. Mas isso nós só poderemos ver a partir do momento que começar essa proibição, digamos, de modo definitivo, de modo peremptório, porque ainda não há possibilidade de saber ao certo isso. Principalmente porque este argumento ele é utilizado para que seja prorrogado eternamente, perpetuamente, para que sejam prorrogadas perpetuamente as autorizações precárias. Nós não podemos ser coniventes com elas. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos estabelecendo um prazo fatal. A partir desse prazo não pode mais haver essa comercialização. Nós não queremos que os produtores rurais parem de produzir. Nós queremos que eles passem por um período de adequação e que eles comecem a produzir o leite pasteurizado. Se eles tomarem essas atitudes, certamente que o leite pasteurizado deles que entrar no mercado vai ser somado aos leites pasteurizados já existentes e vai atender a demanda de toda a comunidade, que é o que nós queremos que ocorra, que é o que o município está trabalhando para fazer. Agora, se isso não ocorrer, aí nós teremos que analisar e que estudar medidas alternativas para suprir a necessidade de consumo médio de leite da população. Dia 15 já é domingo, não é isso, doutora? Isso. De que forma a promotoria vai fazer valer a lei realmente, fazer os produtores, comerciantes cumprirem a lei? Qual a estratégia realmente nesse momento? A promotoria de justiça em si, ela não tem possibilidade de fiscalizar. Nós vamos contar com o apoio operacional do PROCON de Belo Horizonte, ao qual nós já encaminhamos um ofício pedindo o apoio do pessoal do PROCON para que venham até a cidade de São Gotardo, para que façam fiscalizações no município. Pedimos também o apoio da Polícia Militar, porque a Polícia Militar entra na questão criminal, de combate ao crime, porque, como eu já disse anteriormente, pela Lei 8.137 de 90, que é uma lei federal, a exposição de produtos ao consumo em condições impróprias é um crime. E é um crime que tem até um apenamento elevado. Então, a Polícia Militar, ao verificar, ela vai lavrar o boletim de ocorrência, vai encaminhar para a promotoria, nós vamos requisitar a instauração de inquérito policial e essa pessoa vai poder responder criminalmente pelo fato de estar expondo ao consumo um produto em condições impróprias. É claro que nós não queremos que isso aconteça, nós não queremos ter que punir ninguém por isso, até mesmo porque, como eu já disse anteriormente, eu não acredito que o produtor rural seja alguém que esteja querendo afrontar a lei ou alguém que esteja querendo prejudicar a saúde, a vida, a integridade do consumidor, não é isso. Nós sabemos que é uma questão de total falta de ação, mas infelizmente, para fazer valer a lei, para fazer valer as normas técnicas pertinentes e para fazer valer a própria credibilidade da promotoria de justiça, nós vamos ter que tomar as medidas cabíveis, que são elas as medidas no âmbito administrativo, que será a fiscalização pelo PROCON, vai haver autuações, imposições de multas e de outras penalidades administrativas, e na seara criminal, que é a fiscalização pela Polícia Militar, lavratura de boletins de ocorrência, encaminhamento da promotoria de justiça e posterior instauração de inquérito policial para apurar crime contra as relações de consumo. Doutora, muito obrigado pela presença. Eu agradeço, a senhorita igualmente. Aqui nessa GTV, trazendo essas informações importantes realmente para os telespectadores. Espero realmente que temos contribuído nesse processo de implantação da lei aqui no município. Muito obrigado, doutora. Agradeço também.